Olá, bem-vindos ao Sem Tema. O meu nome é Catarina e este é um podcast sobre experiências criativas. Hoje é dia 1 de março. Eu queria gravar ontem para dizer que eu consegui gravar um vídeo por mês, mas não aconteceu. O sábado desapareceu e pronto, e é hoje. São quase 6 da tarde e está luz, por isso é muito bom. Embora eu normalmente uso sempre o modo automático para gravar os vídeos, para não estar sempre a alterar. Hoje eu tive aqui a alterar algumas definições da câmera para ficar em modo manual, porque está um bocadinho mais escuro, mas ainda dá para gravar o podcast, que é o que interessa. Espero que estejam bem. Com isto da tempestade ainda não tinha publicado um vídeo e espero que estejam bem com tudo o que aconteceu, principalmente na zona centro. As pessoas que já me seguem há algum tempo sabem que os meus pais estão em Leiria. Eles só tiveram luz agora na quarta-feira, mas felizmente eles estavam aqui no dia em que aconteceu, no dia da tempestade. Então eu também não estive preocupada por eles. Pronto, a casa poderia ter corrido alguma coisa muito mal, mas pelo menos eles estavam bem. Houve aqui alguns estragos, mas nada a ver com o que outras pessoas passaram. Muitas árvores em baixo que eles tinham à volta da casa, mas felizmente nenhuma bateu em casa. Pronto. Por isso eles estão bem, e agora já têm luz, finalmente. Também demoraram um bocado a ter água, mas acho que vai ser um bocado difícil das coisas voltarem a estarem bem, porque os danos foram muitos. Em geral, não estou a falar dos meus pais. Pronto, os meus pais há alguns danos, mas não é nada tão grave como outras pessoas e sim, pronto, espero que estejam bem nesse sentido e vamos agora a coisas mais felizes, que é o podcast. Acho que já não tenho... Eu tinha um recado qualquer, mas pronto, vai para a próxima. Vou começar por projetos terminados. São os Sailor Slippers, que o modelo é da Ana Bergam, não sei, estão aqui. Os Sailor Slippers, isto é um modelo que está muito famoso na internet e que muita gente está a fazer, e eu queria fazer parte do grupo dos fixe. Estou a brincar. Mas eu queria experimentar fazer já alguma coisa feltrada já há muito tempo e nunca cheguei a fazê-lo, e então decidi fazer uns slippers, uns chinelos para mim. Eu usei um fio do Aldi, que é esta lã de feltragem, e eu tinha dois, tinha um azul e um rosa. Claro que seria mais interessante eu ter usado o azul escuro com o azul claro, mas como eu tinha o rosa, achei que ia ficar super bem e gosto muito deste efeito assim, com o azul e o rosa, por isso não estou arrependida. Depois, o que é que eu fiz de diferente? Porque, primeiro, eu usei o rosa escuro aqui para fazer aqui a parte de cima, e eu também tinha visto que ficava um bocadinho laço em cima, então eu fiz um bocadinho diferente aqui. Eu aqui apanhei as malhas, e depois fiz uma volta, e depois fiz uma volta para fechar, enquanto ela, se não me engano, enquanto estamos a apanhar, estamos a fechar. Pronto. Eu depois, se alguém precisar, eu posso dizer exatamente o que eu fiz, mas basicamente foi isso. Elas tricotam-se muito rápido, eu ainda não as usei porque
Melhor, mas antes disso, eu como não queria comprar fio, eu usei este fio do Aldi e não consegui utilizar um fio apenas para a sola, ou seja, não consegui fazer uma cor só para a sola. Então o que é que eu decidi? Eu decidi que ia fazer assim, ou seja, eles estão dois diferentes. Eu decidi que um da esquerda ia ficar assim e o da direita ia ficar assado, simplesmente para ser mais fácil de distinguir. Depois da feltragem, até não achei que fosse super difícil de distinguir, mas eu na altura estava com um bocado de receio de não conseguir distinguir quais é que eram. Pronto, fiz assim. Eu poderia ter feito de uma maneira mais fixe, mas até acho que fica engraçado, ficam diferentes. O modelo é super simples de seguir, a mesma costura, que eu sei que muita gente não gosta de fazer, faz-se muito bem. E eu tricoteei uma inteira, depois parei não sei quantas semanas, para aí 2 ou 3, e depois voltei, depois tricotei a outra muito rapidamente. Também uma coisa que eu pessoalmente acho que não fazia sentido e que depois não fiz, ou seja, nesta dá para ver, eu comecei a apanhar as malhas aqui, tem aqui uma pequena perturbação, e aqui, perturbação, não estou conseguindo dizer a palavra, e aqui eu decidi pôr aqui, e acho que fica muito melhor. Pronto, por dentro, não sei se vai dar para ver, mas está assim, e está um bocado risco por dentro. O processo da feltragem correu bastante bem. Eu tinha visto alguns vídeos de pessoas a fazer e a seguir as instruções de feltragem. E eu vi que muitas pessoas punham 2 vezes. E eu não queria fazer isso porque eu não tenho máquina de lavar em casa. Então é muito fácil eu entender quanto é que me fica uma lavagem. Neste caso 4,5€. E então, o que é que eu decidi? Seguir as instruções. Isto hoje tem aqui tanta coisa para mostrar que eu já não sei onde é que eu pus o papel. Lá pus no chão. Yay! Decidi seguir as instruções de feltragem do Aldi, que diz para lavar a 60. Ok? E eu, como também tinha visto muitas coisas a correr mal, com um bocadinho menos temperatura, não era a correr mal, mas precisavam outra lavagem porque não estava 100%, e eu decidi, vou seguir as instruções do fio, que faz todo o sentido, obviamente, mas decidi fazer isso. E para além disso, também tinha visto vídeos a dizer, eu não sei se foi um vídeo ou foi um post, não sei, vi algum sítio a dizer que para feltrar mais rapidamente, obviamente que a feltragem é feita pela fricção e que toalhas de banho ajudariam essa fricção. Então também estive a lavar as minhas toalhas com as pantufas e então fiz tudo a 60 graus. Pronto. Está aí tudo bem, ok? Quando elas saíram da máquina, eu tirei-as de lá e eu estava lá na lavandaria self-service e estava a pensar, ui, isto está super pequeno. Não está super pequeno, mas está um bocado pequeno. Embora eu esteja a fazer isto, a pensar que isto se calhar é uma cena fixe para os convidados e tal, eu quero poder utilizar isto se eu quiser. E eu acho que ele devia estar para aí, 37, eu calço mais ou menos 40, 41. Devia estar para aí 37 e eu pensei, isto não vai dar. Pronto, mas depois cheguei a casa e moldaram super bem e deu. Eu já tinha visto que estava para moldar, só que eu não estava com ideia, como eu nunca tinha feito este processo antes, não estava com ideia que isto fosse ceder tanto. E cedeu bastante bem. Acho que elas ficaram muito perfeitinhas. Não sei como é que ficariam se com menos feltrada. Poderia experimentar, mas por agora estou bem. Ainda pensei em fazer outra vez outro projeto,
ou de chinelos, mas mesmo neste momento não estou a sentir, porque tenho fio, eu basicamente tenho 2 novelos destes, melhor, tenho 4 no total, 2 de cada um. O que eles não ficam assim super bem juntos, mas acho que funciona na mesma. Isto tudo com o intuito de não gastar, não comprar fio para fazer isto. Eu perdi-me aqui um bocadinho nos meus pensamentos. Isto é a desvantagem de gravar ao final do dia. Mas eu sinto que às vezes as palavras falham e ao final do dia é pior. Mas estes 2 fios poderiam dar para outros chinelos, mas neste momento não estou assim com muita vontade de os fazer. Eu queria fazer a experiência e agora já fiz e está arrumado. Em termos de utilização, eu ainda não utilizei estes chinelos porque eu quero pôr uma sola. Quero pôr uma sola de algum chinelo, alguma coisa que eu tenha por casa. E provavelmente está algures em casa dos meus pais alguma coisa que dê para utilizar para isto, alguma coisa mais velha que esteja para lá. Com esta cena da tempestade não andei a pedir isso à minha mãe para andar à procura disso. E então quero pôr uma sola, porque eu acho que isto sem a sola vai desgastar muito rapidamente e também com a casa fria sinto necessidade de alguma barreira maior. Eu mandei arranjar umas botas que basicamente saiu a sola, e eu achei que poderia ser uma coisa boa, só que a sola era super, super pesada e eu achei que para chinelos de casa não ia funcionar, por isso, olha, deixei lá no senhor se ele quisesse utilizar para alguma coisa, mas não veio para aqui. Pronto, mas em termos de projeto, acho que é um projeto divertido para experimentar, e estes fios do Aldi são muito acessíveis e acho que feltraram muito bem. Pronto, obviamente, como eu também não tenho experiência noutras feltragens, não sei como é que ficou os outros, mas ficou fixe. Pronto, e consegui gastar aquilo que eu tenho, o que também é importante. Pronto, este é o único projeto que eu tenho terminado. Depois, projeto nas agulhas, mas com um terminado, que é o projeto, e eu agora queria só ver no Ravelry, porque eu era para ter apontado isto e depois esqueci-me. O projeto é o Vánamo, de Lilia Monkey, e são umas luvas sem dedos. E eu já terminei umas, yay! Pá, estão super giras, adoro. Não lavei, mas ficam um bocado compridas. Então assim. Não fiz modificações no modelo para além de eu parei o padrão nas 61, na fila 61, e eu acho que ele vai até aos 70 ou assim, e ia ficar muito mais comprida, e eu acho que não era o meu objetivo. O fio que eu estou a utilizar é o fino da Roma Garn, aqui, e estou a usar este azul, este tipo rosa bege. Acho que ficam muito bem juntos e estou a gostar muito da definição do ponto. Acho que está muito fixe. E eu acho que isto depois vai abrir, não vai abrir de certeza. A composição é 100% lã. Esqueci-me de dizer esse pormenor. Lã norueguesa comprei na Rango Mango. E o que é que eu queria falar sobre este projeto? Isto, que são tranças, não sei como é que se diz em português, mas é trança Látvia, pronto. E isto é uma cena que parece super complicada a fazer, mas é super fácil.
super, super fácil. Nunca tinha feito e fica super fixe. Dá logo para ver, a primeira vez que eu fiz, eu não fui experimentar numa amostra nem nada, foi logo tch. E dá para ver assim uma diferença. Decidi pôr o azul por trás a tricotar, porque acho que ficava mais giro, mas dava para fazer das duas formas, porque o desenho permite-o, mas acho que fica fixe sim. E agora já estou a avançar, já acabei aqui o cos das segundas e está fixe. Oi. Vou aumentar aqui que está a ficar mais escuro e está a ficar fixe. E acho que é isso. Agora, qual é que é o problema deste modelo? Tem um problema muito grave. Embora... Porque é que ele não... Ok. Há duas coisas. Isso não é um problema, é só uma observação que eu se calhar devia ter pensado nisto. Que é, isto é espetacular, fico super quentinha, mas o meu objetivo é trabalhar com elas e eu estar assim. Eu posso estar assim, pronto, posso trabalhar assim, mas tipo, tenho de mostrar isto, não é? Então é um pouco estranho, ou seja, se eu estiver assim muito encasacada, mais as luvas fica um bocado esquisito, pronto. Ou seja, é giro, mas se eu fizesse isto outra vez, eu se calhar diminuiria aqui no pulso, só porque eu sei que eu ando com boas camadas e depois ainda fica aqui mais apertada. O problema real deste modelo é uma coisa muito simples, que é o trabalho a cores. Eu não consigo não trocar os olhos enquanto estou a fazer. E está a fazer com que este trabalho não seja um trabalho de estar no sofá e a ver uma série. Não estou a conseguir. E eu, normalmente, em todo o trabalho de cores, faço isso com muita facilidade. Não estou a conseguir. No telemóvel, eu uso o Knit Companion e, mesmo a seguir, com o amarelo, houve uma vez que eu tive assim algum tempo a tricotar. Primeiro estava com os olhos trocados e depois super, super cansada com aquilo super pequeno, porque aquilo também é... Isto é um modelo gratuito e pronto, naquele não está muito otimizado para telemóvel, então fica muito pequena cada casinha. Dá para fazer se é super prazeroso, não tanto. Pelo menos para mim não está a ser. E então eu cheguei a arranjar soluções, nomeadamente imprimi, eu geralmente não imprimo, e fiz aqui uma coisa de cartolina, que é o meu visualizador. Pronto, isto agora, eu no outro dia pus o saco na minha carteira e pronto, isto ficou um bocado amarretado. Mas o meu visualizador, que eu com o washi tape chego aqui e colo exatamente em que fila estou, e que é bastante prático. Tananana! Mesmo assim, estava a trocar-me os olhos. Não sei, acho que é um trabalho a cores que precisa um bocadinho mais de atenção, porque não dá propriamente para decorar, e tem muitos 2, 1, 2, 1, 2, pronto, e que confunde um bocadinho. Então, eu até, e as últimas 10 filas estava no computador e estava no Paint a pôr só a fila que eu queria fazer e a ver vídeos no YouTube, pronto. E outra coisa, também pus marcadores para ajudar. Eu fiz aqui umas linhas, pus aqui umas linhas aqui, que eu pus os marcadores e assim eu sabia mais ou menos, ok, eu tenho de ver se até ao marcador está tudo bem, porque sem isso também estava a ser complicado.
Pronto. Sendo que este trabalho a cores, este tricô, em geral, não estava a ser assim tão prazeroso como eu estava a imaginar, comecei a arranjar alternativas. Pronto. Primeira alternativa foi fácil. Vamos acabar isto, para eu começar aqui no cos, e terminei. Depois, vamos aqui fazer o cos da segunda. Mas depois, pronto, entretanto, não há mais nada, não é? E não me apeteceu ainda voltar a pegar nisto. Também, eu peguei no cos da segunda, foi para aí na terça ou na quarta, por isso não passou assim tanto tempo. Mas o que é que eu pensei? Preciso de um tricô de sofá. Eu gosto de estar a ver... Eu e o Daniel costumamos estar a ver uma série ao jantar, e é ali tipo o nosso tempo, e depois cada um vai para as suas coisas, mas eu gosto de estar lá a tricotar. Pronto. Às vezes não me apetece e não tricoto, mas às vezes apetece-me, não, muitas vezes apetece-me. Então não tinha assim um tricô. Então o que é que eu tive a estudar? Estive a fazer uma amostra de brioche, porque era uma técnica que eu nunca tinha feito. Eu tinha tentado começar um chile, há uns tempos atrás, porque era um modelo do Knit with Friends. Só que eu não estava com paciência. Eu acho que tentei uma vez, eu não sei, mas eu tentei uma vez, não estava com muita paciência, então também não estava a correr bem. E eu, não, isto não vai funcionar agora. E então, na sexta-feira, estive a treinar numa amostra, que já não a tenho porque, entretanto, desmanchei, mas foi sem querer. Deixei, pus dentro da minha bolsa com carteira e etc, mas sem saco. Então acho que puxei uma coisa e eu, quando cheguei a casa, reparei que tinha tirado as agulhas todas e que ele tinha desmanchado tudo. Mas estive a fazer uma amostra para perceber como é que se trabalhava o ponto brioche e não achei assim tão difícil. No entanto, há uma coisa que eu achei mais difícil, que foi trabalhar o ponto brioche em malha. Vi um vídeo da Rosa Pomar a mostrar uma forma mais fácil de fazer, mas eu não acho que seja super... para a forma como eu tricoto à portuguesa, não acho que seja super fácil, porque eu não ponho exatamente a agulha como ela põe, pronto. Mas acho que aquela solução dela vai funcionar melhor para o tricô à portuguesa. Porque eu acho que quando estamos em modo liga, tipo fazer o brioche é mega fácil, em ponto meia, um bocadinho menos. Eu há bocado disse malha. Em ponto meia, um bocadinho menos. Mas acho que com aquele... E era uma coisa que eu não estava a conseguir encaixar a ver outros tutoriais que não fossem tricôs à portuguesa, que era como a linha está na parte de trás, no tricô à continental. Por acaso eu não sei muito bem as várias diferenças, não é para a direita até para a esquerda, mas acho que estão os dois para trás, a continental e a inglesa. Eles não têm esse problema, eles não têm de apanhar a malha atrás, pronto. E quando vi o tutorial da Rosa Pomar, é tipo um vídeo de 1 minuto e meio, muito simples, e aquilo clicou um bocadinho melhor. Estive a treinar e hoje decidi então pegar naquilo que eu preciso realmente para fazer o brioche, que é, eu tenho um chile que é o Go-Go Dynamo o Chile Go-Go Dynamo do Steven West. Isto foi muito Go-Go Go-Go Dynamo, e que é o chile de mistério, que ele tem um mistério, um tricotar juntos de mistério todo o final de setembro ou início de outubro, e foi há 2 anos que eu comecei este e eu nunca mais peguei, porque tinha de aprender brioche. Então deixei andar
e decidi que ia pegar agora, porque achei que com tantas malhas que isto iria ser um bom projeto para sofá. Peguei hoje, só fiz para aí umas 3 filas e por isso não dá para mostrar nada. Isto vai ser alguma coisa que eu já mostrei no podcast, mas como já passou tanto tempo, repetição. Está assim neste momento, ainda tem muito para trabalhar, mas acho que vai-se fazer, é daqueles projetos que vai-se fazendo e também acho que vai ser divertido porque eu não achei o brioche muito difícil. O brioche parece super intimidante porque dá um efeito a limpo super fixe, mas não é assim tão... aqui aumentar outra vez a luminosidade. Não achei assim super complicado e foi mesmo só isso porque tricota à portuguesa e não queria estar a tricotar de outra forma porque, outra vez, ia fazer toda a experiência menos prazerosa e o meu objetivo é estar na boa no tricô. Que fios é que eu estou a usar para aqui? Só para mostrar. Estou a usar este. Uma coisa que eu queria dizer é que eu queria participar nesse shile, a fazer este shile, mas queria utilizar fio do meu stash. Então andei aqui a brincar com várias combinações e cheguei a estas, que é este... Como é que isto se chama? Por acaso eu não sei se tem algum nome, só sei que é da linha doce. Pronto. É 70% merino e 30% poliamida. Este é um deles. O outro é o Silky Emerald do Pontinhos ao Vento. O cru é Mondin Retrosaria Rosa Pomar. E este verde é uma marca muito famosa que eu não me recordo do nome. E eu acho que este é super uau e que é perfeito para isto. Aqui é da Wall Mice, exatamente. Por isso estou entusiasmada para voltar neste projeto porque era um projeto que eu quero terminar este ano. Vamos ver, eu acho que isto vai ser divertido e hoje estava a tricotar, não tricotei assim muito, mas foi mesmo, isto é que é mesmo tricô de sofá, é isso que eu preciso. E então vou intercalar entre os dois, se calhar mais enquanto estou no computador a fazer alguma coisa, e o outro mais assim quando estou mais relaxada. Acho que vai funcionar bem. Pronto, são estes os projetos que eu tenho em mãos. Isto está cada vez a ficar mais escuro e isto vai ficar cada vez com menos qualidade porque eu vou estar a subir coisas que não podem ser demasiado subidas, mas eu queria mostrar aqui algumas coisas novas que entraram no meu domínio, no meu círculo, não sei, não estou a recordar-me de uma palavra fixe para isto, mas e eu nem vou mostrar tudo porque a Ju também me deu umas coisas para prenda de Natal, só que entretanto está em casa dos meus pais. Mas primeiro vou mostrar este fio que entrou no meu stash, que é Beiroa, da Retrosaria Rosa Pomar. Este veio de uma troca que fizemos no almoço do Discord. Basicamente fazemos sempre uma troca de 100 gramas de fio de lã e fiquei super contente. Foi a Marta do Pelo de Arame que me calhou e gosto muito. Só ainda não sei muito bem onde é que eu vou usar isto, mas gosto bastante. Pode ser que se calhar compre alguma coisa para encaixar aqui ou tentar combinar com outras coisas que já tenho para encaixar, não sei. Como sempre aceito sugestões. Depois, uma coisa que eu também queria mostrar, que eu depois no último podcast não tive,
não tive a oportunidade de mostrar, é que uma amiga minha foi ao Japão e comprou-me, ela é que me calhou num amigo secreto que eu faço com algumas amigas, então ela deu-me esta revista, é uma revista de crochê japonesa e embora seja crochê, que é uma coisa que eu não faço assim tanto, tem aqui algumas coisas giras e estou entusiasmada porque eu leio um bocadinho de japonês, mas muito rudimentado, do género criança, nível de criança. Mas eu acho, por exemplo, se calhar esta bolsinha, que é uma coisa que eu já vi montes de pessoas a fazer na internet, se calhar eu consigo só seguir as instruções chegar lá. Não sei, vamos ver. Porque isto depois também, isto também não tem... normalmente nos mangas japoneses, quando são para público mais jovem, o japonês tem 3 alfabetos e um deles é o kanji, que tem que um símbolo tem vários significados e que pode dizer uma palavra. Pronto, eu vou simplificar tipo super. Mas depois eles têm o hiragana e o katakana, que é no fundo mesmo escrito como nós dizemos açúcar, pronto, e aquilo diz e dá para ler dessa maneira. Pronto, e às vezes uma pessoa a ler o hiragana ou katakana consegue perceber o que é que quer dizer o kanji. Então, para leituras para o público mais jovem, eles têm o kanji e em cima têm o hiragana correspondente a esse kanji. Não quer dizer que eu conseguisse perceber na mesma, mas às vezes ajuda. Pronto. Pronto, isto entrou, esta é uma revista nova e depois ela também me deu uma coisa que eu achei super fixe. Queria partilhar porque acho que pessoas que gostam de fazer coisas também vão achar piada. Que é este fio torcido à mão. Assim, fiado à mão. É fiado à mão. Exato. E assim, está super colorido. Eu encontrei a conta do Instagram, eu depois posso mostrar, é Colon Artisanal e foi numa loja chamada Amimono. E tinha lá várias coisas, pelo que eu vi, e ela depois trouxe isto que é de uma artista. Eu originalmente não sabia o que fazer com isto, mas agora ando com umas ideias. Mas não vai ser para agora, mas acho que já sei o que é que eu vou utilizar isto. Só que provavelmente se calhar mais para o final do ano, porque agora há umas coisas também que eu gostava de fazer no verão e não vai dar para tudo, não é? Porque não vai dar. Eu espero que estes barulhos de arrumar coisas não fiquem assim super graves aqui. Pronto, eu acho que o podcast hoje está um pouco caótico, sinceramente. Sinto que disse que mais prontos que o normal, mas se calhar não. Se calhar simplesmente reparei mais hoje, não sei. E queria falar um bocadinho de livros, porque, embora já quase não tenha luz, mas queria falar assim um bocadinho de livros. Li What to Do When Someone Dies, de Nissi French. Este é um casal que escreve em conjunto e que eu não sei, se nono ano ou secundário, tinha lá os livros na biblioteca e eu adorava este duo. Agora, entretanto, eles continuam a publicar, mas eu já não leio como lia antigamente porque... Não, li antigamente, eu li basicamente aqueles livros que estavam na biblioteca e pronto, foi isso que eu li. Mas eles continuam a publicar e eu agora já não leio os livros deles, mas tenho de começar a pegar. Este eu comprei porque vi que estava numa promoção e depois eu acabei por comprar. Basicamente é uma mulher em que o homem
o marido dela falece e ele é encontrado com uma estranha no carro, uma estranha que ela não conhece, e tudo isto espoleta uma investigação da parte dela, porque a polícia diz que não há nada a investigar, que foi um caso extraconjugal, e pronto, e para ela é muito difícil aceitar isso, porque ela achava que a relação deles estava tudo bem e que de repente ele é encontrado com uma pessoa, com uma mulher estranha. Gostei bastante. Eu acho que as notas sobre luto e assim, e como uma pessoa próxima morre, gostei de ler algumas passagens. É assim meio um thriller, não é? Em que ela está ali sempre a descobrir e a mais a investigar. E ela lê-se bem. Depois li Intermezzo, de Sally Rooney. Este foi o meu livro favorito de 2025. Adorei. É sobre 4 personagens diferentes. Não, 4 personagens. É sobre 4 personagens que estão ligadas de alguma forma. A Sally Rooney, os livros dela são sempre muito sobre personagens, não é sobre personagens que eu quero dizer, é sobre relações interpessoais e sobre a evolução das pessoas, e isto são 2 irmãos que a relação deles é ligeiramente, ou melhor, é má, eles toleram-se, e depois é também sobre as relações que eles têm, na verdade são 5 pessoas. Exatamente, porque são 5 pessoas na capa. 5 pessoas, tipo, são... Aquilo é uma capa de xadrez, porque existe um elemento muito grande de xadrez. Pronto, são 5 pessoas. E é a evolução da relação que eles têm amorosas entre as pessoas com quem eles convivem, e para além disso é a evolução também da relação entre eles de irmãos, de como às vezes fazemos coisas para proteger aquela pessoa, que isso depois começa a ser interpretado mal e depois pouco a pouco começa a deteriorar toda a relação. Adorei, eu estava tipo... Não sei, depois eu adoro a forma como ela escreve. Eu sinto que estou 100% lá, e também gosto muito daquela escrita sem marcadores de diálogo, ou seja, eles estão a falar e não têm marcadores, e não sei, adoro, pronto. Acho que é muito fixe, tem um elemento muito grande de xadrez, porque o irmão mais novo está em competições de xadrez, e foi engraçado porque eu já tinha lido um livro de xadrez em setembro, então foi fixe, porque parece que eu continuei ali naqueles mundos de xadrez que não conheço. Pronto, e então achei engraçado ter ali mais uma componente de xadrez neste livro. Gostei muito, recomendo se gostarem de livros sobre pessoas que estão completamente mal da cabeça. Acho que se calhar é um bocadinho isso. Acho que eles todos precisavam de alguma ajuda, e é também é o processo de eles ficarem melhor, pronto. E acho que a última citação é alguma coisa do género, e temos de continuar a viver, ou é assim a vida, temos de continuar a viver, alguma coisa assim, pronto, e eu achei que é muito verdadeiro. Depois li Wishing You a Charmed Christmas, Jenna Colet. Este é um livro pequeno que li muito rapidamente. Eu estava numa de ler livros natalícios que às vezes aparecem, que são gratuitos, e depois eu faço
download porque aqueles escritores puseram gratuito e pronto, eu achei, vou começar a ler. Gostei, pronto, é assim um livro romântico muito básico, achei engraçado. Depois li Only One Bed de Keira Andrews. É isto, eu li vários seguidos que são pequenas novelas e então eu sinto que preciso sempre mais palavras, que sinto que preciso sempre mais conexão e é isso que eu sinto nestes livros. Depois li o Nutcracker with Benefits de Liz Alden. Este gostei um bocadinho mais porque toca em temas de saúde mental. Acho que era de saúde mental, se não estou enganada, exato. Mas, outra vez, são livros muito curtos e eu sinto que preciso de mais tempo com os personagens para ficar super a gostar delas e a conhecê-las mais, e eu preciso mais um bocadinho disso. Depois, e acho que este vai ser o último porque isto está a ficar super escuro. Ou se calhar não. Também não precisam de ver a minha cara a falar dos livros. Não, mas se calhar é melhor. Depois li Mana, de Marshall Brain. E eu acho que isto é um livro que toda a gente deve ler. Porque isto é um livro gratuito que está disponível no site dele. Dá para descarregar como EPUB, como PDF, ou lerem diretamente no site. O meu irmão já me tinha chateado para ler e ele às vezes, quando eu estava com ele ao telefone, e às vezes ficamos para aí 1 hora ao telefone, ele dizia, tens de ler, já leste, não sei o quê, já leste Mana? E eu, não, pronto. Depois, uma conversa qualquer e ele, vais ter de ler, amanhã vou-te perguntar se já começaste a ler, pronto. E então eu descarreguei o EPUB no site. E eu achei super interessante. A escrita não é espetacular, por isso eu estou a dizer isto só porque o conteúdo é muito, muito interessante. E acho que é muito pertinente nos tempos de hoje. Isto já saiu há muitos anos, mas acho que agora com o aparecimento da inteligência artificial, etc, isto está cada vez a ficar mais pertinente. E é um mundo em que pouco a pouco os robôs começam a ser mais inteligentes e começam a comandar de certa forma os humanos, ou seja, os humanos têm de fazer X, têm de fazer Y, e tudo começa com, por exemplo, um restaurante fast food em que eles que usam só uns headphones e que diz, agora tens de limpar a mesa. Ok, o humano vai limpar a mesa. Depois tens de fazer aquilo. E ele vai fazer aquilo. E depois aquilo começou a crescer de uma maneira e humana, é isso, é tipo o sistema. E aquilo começou a crescer de uma maneira que já não era necessário os humanos para muitos empregos. E então há duas realidades. Eu estou basicamente a dar o spoiler para tudo, mas acho que é importante só para perceber. Existe a realidade de o que é que acontece se usarmos a tecnologia para o nosso benefício, e existe um mundo em que que a tecnologia nos usa e sem acrescentar nada para os humanos, ou seja, os humanos em vez de estarem a viver estão em modo de sobrevivência. Pronto. Isto assim há um resumo assim muito leve sobre isto, mas eu acho que tem uma perspectiva muito, muito fixe sobre estas coisas. Claro que, como tudo, as coisas podem ser de forma... a ficção pode ser... é conveniente, é um bocadinho fantasiosa, mas acho que é bom para pensar um bocadinho de como poderemos usar a tecnologia em nosso benefício versus de outra forma. Pronto. Já está super escuro. Uau! E por isso é que eu digo que também é uma leitura muito, muito rápida. Por acaso não sei se está disponível em português,
mas está disponível em inglês para quem quiser ler. Se calhar ele já traduz. O que eu acho mesmo que é fixe é que, e por isso é que estou a recomendar, porque eu acho que não é a narrativa mais deliciosa, não é, mas é aquilo que nos faz pensar. Pronto. E acho que esta é uma boa altura para terminar o podcast. Muito obrigada por estarem desse lado e vemos no próximo episódio. Tchau!